Graça e paz, meus irmãos. Deus abençoe sua vida nessa manhã. Vamos meditar na palavra de Deus. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia em João, capítulo 1. Nós vamos refletir nessa manhã sobre o Filho bendito. Nós estamos estudando o credo apostólico e frase por frase tem muita coisa ali, muito ensinamento, muita edificação para a nossa vida, porque ele foi baseado na Bíblia, não é? E a Bíblia é rica e ela nos fala dia após dia. E esse texto de João vai nos abençoar, vai nos direcionar um pouco nesse tema do Filho bendito. João, capítulo 1. Nós vamos ler juntos o versículo 17. João 1, versículo 17. Diz assim: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Glória a Deus. Te louvamos, Senhor Jesus. Pedimos a tua bênção nessa manhã, que o Senhor fale aos nossos corações, através da tua palavra. O teu Espírito Santo capacite o teu servo, e que o teu Espírito Santo também abra os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso entendimento, que nós tenhamos a condição de sairmos aqui edificados pela tua honra e pela tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando Jesus veio a esse mundo, os judeus meio que não viram no Jornal Nacional, as mídias não noticiaram, não é? Jesus veio e muitos não creram. Talvez a gente pudesse compreender por que alguns não creram. Por que alguns não se atentaram que estava chegando ali um Messias? Talvez eles esperassem um rei poderoso no aspecto humano, com poderio militar, com poderio econômico, com poderio político, nascido no berço real, que tivesse influência e usasse a influência e o poder dele para destruir os opressores de Israel, libertar a nação. Contudo, chega um bebê nascido ali numa manjedoura, num lugar inesperado, né? Ali entre os animais, não tinha lugar para ele na estrebaria. Um filho de uma família pobre, simples, sem uma grande repercussão social. E aquela criança cresce e começa ali a juntar os discípulos já na sua idade de ministério. Mas ele pega pessoas simples, não é? Procura pessoas, alguns até rejeitados ali pela sociedade. Talvez a gente compreenda isso porque o nosso coração também se empolga com as coisas luxuosas, vistosas. Quando tem alguma coisa importante, a gente espera uma grandiosidade vista, né? Aos nossos olhos. Espera um grande evento. O coração humano é assim. E por ser assim, muitas vezes ele não enxerga a verdade. Não enxerga profundamente o que é a verdade. Neste texto, João está dando testemunho do Filho bendito. Ele fala do Messias prometido, tanto anunciado, tanto esperado por Israel. Jesus Cristo, que chegou na plenitude dos tempos, no momento certo, conforme Deus quis, conforme estava no plano eterno. Foi revelado aos discípulos e foi revelado a todos quantos o receberam. O Salvador do mundo estava ali chegando. Mas a mídia da época não noticiou, não conseguiu perceber, não ficou entre os principais jornais do mundo. A sua chegada não foi repercutida nas principais mídias sociais. E o seu plano para a humanidade não foi discutido em nenhum fórum internacional que propõe salvar o mundo das chuvas meteóricas, ou das mudanças climáticas, ou do derretimento das geleiras polares, ou das pandemias, ou seja qual for a crise que for levantada. O seu plano não era uma narrativa criada para convencer as pessoas de mudar as suas atitudes e controlar as pessoas. O seu plano era resolver a raiz principal do problema, e diretamente na causa, e diretamente no coração do humano, o coração do homem, o coração humano. E mudar não de forma paliativa, mas de forma definitiva o mal que está dentro do coração.
Jesus Cristo veio a esse mundo para corrigir o que era o principal problema, o problema espiritual. O que faltava ao judeu não era riqueza, não era divisão da riqueza, não era educação, não era o desenvolvimento social, não é proteção ambiental, não é isso que faltava para o judeu. O que faltava a ele e que falta a nós é o mais importante, o relacionamento verdadeiro com Deus. Então, a proposição é que o crente crê no Filho bendito de Deus. O crente verdadeiro crê no Filho bendito de Deus, que mostra que duas bênçãos importantes para a vida dele. E quais são essas duas bênçãos? A primeira, o Filho abençoa com a verdade. Vamos dizer isso? O Filho abençoa com a verdade. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Moisés foi um grande líder de Israel, não é? Reconhecido. Ele foi responsável por levar a lei de Deus àquele povo, ao povo que estava ali no deserto. E o Senhor entrega a sua lei, uma lei que mostrava a forma correta de se viver, de como deveria ser a relação entre Deus e os homens, e entre os homens e os homens. E com essa lei, Israel tinha um grande avanço legal e jurídico, tinha ali uma base sólida, pilar perfeito para o crescimento da nação, para a formação da nação. Afinal, eles estavam saindo do Egito, ainda não era uma nação formada, mas agora eles tinham uma lei poderosa, uma lei dada pelo próprio Deus, pelo próprio Criador. O povo tinha nas suas mãos uma lei justa, a forma justa do homem viver estava ali. A lei foi dada em duas pedras, ou também podemos dizer dois relacionamentos. O primeiro se referindo ao relacionamento com Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E lá estava, isso consistia lá nas pedras, em adorar somente a Deus, em não fabricar ídolos, em levar o nome de Deus de forma correta, santa e não em vão, em santificar um dia para adoração ao Senhor. Estava lá na lei. Essa é a forma correta de relacionamento entre o homem e Deus. Também estava na lei a forma do relacionamento humano. Amarás o próximo como a ti mesmo. Então lá dizia, esse amor consiste em honrar pai e mãe, em não matar, em não furtar, em não adulterar, em não mentir e nem cobiçar nada do que é do próximo. Então a lei não era subjetiva, era objetiva. Os parâmetros eram claros, os parâmetros de conduta estavam ali colocados. A grande questão era, como cumprir essa lei? Essa era a questão. Então Jesus vem a esse mundo e traz a verdade e a graça. E a verdade, ele volta a essa lei e fala, a lei está confirmada. Eu não vim para revogar essa lei, eu vim para cumpri-la. Ele afirma a verdade de que existe uma forma legislada pelo próprio Deus, que regula como o homem deve viver diante desse Deus. Essa lei deve ser cumprida. E os que não a cumprem serão punidos com morte. Meus irmãos, hoje essa lei continua vigente. A verdade é essa. A verdade é que essa lei dada por Moisés, dada pelo próprio Senhor ao seu povo, foi perpetuada nas Escrituras e também colocada no coração de cada homem, de cada pessoa. O ímpio pode tentar fugir dela. Os homens podem tentar esquecê-la, podem tentar destruí-la, mas no fundo essa lei sempre vai incomodar o coração do homem, porque foi o próprio Deus que a colocou. E ela tem que ser obedecida. Essa é a verdade. O homem dos nossos dias pode até fazer outras leis e tentar colocá-las e falar, não, agora é assim, a sociedade mudou, a cultura mudou, nós vamos revogar isso aqui. Ele pode tentar fazer isso, mas ele vai sempre lutar contra a verdade. Então ele vai criar mentiras. Mas a verdade é que a lei do Senhor continua firme e forte. E mesmo que o homem tente com essas mentiras desacreditar a palavra de Deus, ele pode mentir tanto que vai até cauterizar a sua própria mente, que ele mesmo vai acreditar na sua mentira. No final, no último dia, ele vai ver a verdade em pessoa, Jesus Cristo. E aí não vai ter tempo mais, ele vai ser julgado
pelos seus atos contra a verdade. Então Jesus nos abençoa com a verdade, Ele trouxe a verdade para as nossas vidas, está diante de nós. O Filho bendito nos traz a verdade. E em segundo lugar, o Filho bendito nos abençoa com a sua graça, vamos dizer assim? O Filho abençoa com a graça. O versículo disse, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então vem essa outra palavra aqui, a graça. Pois o homem, ao ver essa lei objetiva de Deus, olhar para ela, e considerando a sua natureza caída, ele pode chegar à conclusão de que ele nunca vai conseguir obedecer essa lei plenamente, a contento. Então ele pergunta, então, como que eu vou cumpri-la? O Filho bendito mostra como essa lei será cumprida. Ele mesmo cumpriria. O Filho bendito vem, vive nesse mundo, obedece plenamente, tem uma vida de obediência plena aos mandamentos de Deus. Aí a gente pode pensar, então tá, se ele obedeceu, então ele não vai ser punido, mas o restante vai ser punido. Ele, ok, ele obedeceu, não é? Talvez esse seja o nosso pensamento. Então a graça ainda é mais derramada, porque o Filho bendito, após cumprir e obedecer a tudo, se entrega na cruz, recebendo a punição pelos nossos pecados. Ele se entrega ali como um pecador, mas sem pecado. E assim, aqueles que entendem isso, que são tocados pelo Espírito Santo e percebem essa verdade e percebem essa graça, então se voltam para o Senhor Jesus. Essa é a graça maravilhosa do Filho bendito, que abençoa o povo com tamanha salvação. Pois o povo não merece, nós não merecemos, mas Ele sofreu, morreu por nós, se entregou por nós. E a graça é derramada em favor de todos que creem. Hoje a porta da graça ainda está aberta. Aquele que consegue obedecer, que não consegue obedecer, corre para Jesus, corre para a graça, para beber dessa água da vida, para ter acesso à salvação. E João viu então o unigênito do Pai com graça e com verdade. E todos nós também podemos nos chegar a Ele, diante da palavra que está colocada diante de nós nessa manhã. Alguém poderia dizer então, então já que é de graça, então, legal, eu vou lá, mas vou continuar vivendo a minha vida em pecado, porque é graça mesmo, quanto mais eu pecar, mais graça eu vou ter. Mas Paulo diz que não. Como viveremos no pecado se morremos para ele? Fomos salvos pela graça, para que a graça transformasse o nosso coração. E assim nós passamos a praticar as boas obras, porque o Senhor mudou o nosso coração. O Espírito Santo toca em nós e nos transforma dia após dia. Então o crente não quer mais o pecado, pelo contrário. Ele entende isso e fala, eu odeio o pecado, assim como o Pai odeia o pecado. E ele quer fugir do pecado. E ele quer se santificar dia após dia e buscar uma vida nova na presença de Deus. O amor do Filho bendito nos envolve de tal forma que nós queremos nos aproximar dele e deixar todas as outras coisas. Você tem amado o Filho bendito? E tem odiado o pecado? Ou você tem amado o pecado? Concluindo, cremos em Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus. Essa frase do credo apostólico expressa de forma sucinta que o crente tem um caminho para a vida, crendo em Jesus. O único caminho, o Filho bendito, aquele que nos abençoa com graça e com verdade, como disse aqui João. Então, como viveremos? Aplicações para a nossa vida. Viveremos buscando a verdade em primeiro lugar. Jesus Cristo é a verdade, a sua palavra é a verdade. Não cansemos de buscar a palavra de Deus, meus irmãos. Quanto tempo do nosso dia nós estamos buscando o Senhor? E quanto tempo do nosso dia nós estamos buscando outras coisas? O mundo quer nos desviar da verdade. E assim nós temos desafios, informações, pressões, tudo isso em nossa vida no dia a dia.
de todos os lados. Mas se analisarmos pelo olhar bíblico tudo que nos envolve, que está ao nosso entorno, e todas as informações que nos chegam, talvez consigamos entender um pouco mais a verdade, deixando de lado também o nosso erro, aquilo que está nos cegando, enxergando o caminho, Jesus Cristo. E por que dedicamos tempo assim a mentiras neste mundo? Voltemos para Jesus, busquemos a verdade, leamos a verdade, estudemos a verdade, juntemo-nos com aqueles que querem a verdade. Viveremos então buscando a verdade. Em segundo lugar, viveremos buscando a graça do Senhor. Não há presente maior do que a graça do Senhor Jesus Cristo. Quando nós entendemos que não podemos viver uma vida justa, correta, sem o Senhor Jesus, nós corremos para Ele. Nós buscamos o amor dEle. Quando vemos que os mandamentos de Deus são colocados diante de nós e a nossa falha, o nosso erro, a nossa pecaminosidade é tão grande que a gente não consegue cumpri-los, nós corremos para a graça de Cristo Jesus. Quando não percebemos que não conseguimos viver em obediência plena, clamamos pelo sangue de Jesus em nossa vida. Salva-nos, Jesus. Pedimos pela sua graça, a graça que nos perdoa de todos os pecados. Corremos para a sua graça, que ainda está com as portas abertas. Ainda está com as portas abertas. Um dia vai fechar. Esse é o momento. É o momento da igreja correr mais e mais para o Senhor. É o momento daqueles que estão no mundo e percebendo que o mundo está correndo para o abismo, converter do seu caminho e voltar para o Senhor Jesus Cristo. Busquemos a graça, que é a única maneira que nós temos de ter vida abundante nessa terra e vida eterna com o Senhor. Portanto, creiamos no Filho bendito para que alcancemos tão grande salvação. E que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar? Feche os seus olhos.